Então, a maioria que tem vindo aqui, você que talvez esteja aqui hoje pela primeira vez, nós estamos aí algumas semanas olhando para o livro dos Juízes e nós chegamos no capítulo 17, nós vamos ler um pouquinho aí. Mas eu gostaria de, antes, orar com vocês mais uma vez. Se vocês puderem ficar em pé, quiserem ficar em pé. Estou vendo aqui Marcelino, que bom te ver, Marcelino. Gostei de ver você aí, não é? Vamos orar ao Senhor. Pedir para o Cícero levantar a voz aí, Cícero, orar por nós, pedir para o Senhor um tempo proveitoso, né, edificante agora, né? Precisamos da iluminação do Espírito para isso. Pedir a Ele. Senhor Deus, graças te damos pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite, com o objetivo único de louvar e engrandecer o teu santo nome. Fazemos isso com alegria, com gratidão em nossos corações, porque nós temos a noção daquilo que o Senhor fez por nós através de Jesus Cristo, através do seu sacrifício na cruz. Nós agradecemos pelo sangue do teu Filho derramado na cruz do Calvário, por causa das nossas vidas, por causa do nosso pecado. Nós reconhecemos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Agradecemos ao Senhor pela revelação que o Senhor trouxe até nós por meio da tua palavra, onde o Senhor demonstra o plano do Senhor para a vida do ser humano e, consequentemente, para as nossas vidas, a maneira espetacular como o Senhor nos atraiu para si e como o Senhor proporcionou tão grande salvação a todos nós. Nesse momento queremos pedir pela exposição da tua palavra. Precisamos e carecemos do Senhor, que o teu Espírito Santo nos ilumine para entendermos a tua palavra e para aplicarmos ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano, de forma que a nossa vida seja para a honra e glória do teu nome. Conduza esse tempo, que o pastor fale com fidelidade a tua palavra, e que o Senhor trabalhe em nossos corações, para que a tua palavra então penetre e efetue a transformação necessária em cada coração aqui nessa noite. Que seja uma noite também de conversão, que vidas se voltem para o Senhor, reconhecendo o teu Filho Jesus como o único e suficiente Salvador. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós oramos nos méritos do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Nós vimos no livro dos Juízes, então em termos de estrutura, né, brevemente, ele tem duas introduções, e aí depois uma série de juízes, né, são apresentados. E aquela repetição, né, aquela esteira cansativa do livro dos Juízes. Pecado, escravidão, Deus levanta um juiz, libertação, um tempo de paz. O que acontece na sequência? Pecado de novo, escravidão, aí eles clamam, e nós vimos isso repetidas vezes. Sansão é o último juiz, né? Terminamos aqui, acabamos com Sansão, né? Literalmente aqui, não é? Olhando para o texto, e aí, só que o livro não termina, ainda faltam 5 capítulos. Você olha aí na sua Bíblia, ainda faltam 5 capítulos para terminar. Parece que agora que a gente tem fechando a moldura aí, né? Ele teve 2 introduções, e aquele meio ali falando daqueles juízes, agora ele tem 2 finais, né? No fim aí você tem 2 histórias. E aí nitidamente você percebe que há uma interrupção no estilo, né? Então ele vinha falando da nação como um todo e tal, a questão do juiz, né? Ou focando em algumas regiões às vezes, né? Mas sempre várias pessoas. Agora ele vai falar de uma família, no capítulo 17, e depois vai se misturar com a história de uma tribo, né? Ou parte de uma tribo pelo menos, né? Um pouco lá de uma tribo. E depois no capítulo 19 vai começar uma outra história. E nós vamos então olhar hoje para essa primeira história só, não é? Então, esses últimos capítulos, eles fogem da estrutura, porque antes, aqueles capítulos anteriores, oferecem uma visão panorâmica da situação, da nação. Agora, os capítulos finais oferecem uma visão detalhada da vida em Israel naquela época.
Então ele vai focar, vai dar um zoom, né, na vida de algumas pessoas, vai dizer, olha como era a situação naquele tempo. E as histórias são impressionantes, não é? Então os 2 episódios eles são um apêndice duplo aí do livro, né? As passagens intermediárias mostram que Deus resgatou Israel. Aqui, essas 2 histórias, né, que vamos ver uma só hoje, vão falar sobre a situação da qual Deus resgatou o seu povo. Por que falamos isso? Porque o fim do livro dos Juízes não está em ordem cronológica. Então essa história que nós vamos ler aqui, ela não aconteceu depois da vida de Sansão. Ela aconteceu antes. Antes de todos os juízes, aliás. Não é? A história volta. Aí você vai falar assim, por que então que o autor coloca a história no final, não é? Porque normalmente, várias vezes no Antigo Testamento, nós observamos que a conexão entre os assuntos se torna mais importante do que a ordem aí do tempo, dos fatos aí, dos acontecimentos. Então ele liga os assuntos e não necessariamente coloca as histórias na ordem em que elas aconteceram. É muito importante ter esse esclarecimento. E aí nós vamos ver que ela está aqui também, não está por acaso aqui, ele lembrou só no final. Não, ele colocou aqui de propósito. Não é? E ele falou, olha como era a situação do povo nesse tempo. Então nós vamos lendo aos poucos, eu penso que a gente não vai demorar muito aqui, fique tranquilo, mas eu queria muito que você ficasse atento. Os juniores, eu acho que vai ter até prova aqui hoje, para eles falarem de cada cena dessa história. Eu acho que vai ter até prova, vou decidir ainda, vamos ver. Mas vamos aí para a primeira cena, são algumas cenas. Vamos ler rapidinho as cenas aí. Cena 1 então. Capítulo 17, a partir do versículo 1. Havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe, os 13 quilos de prata que lhe foram roubados e pelos quais eu ouvi pronunciar uma maldição, na verdade, a prata está comigo, eu a peguei. Disse-lhe sua mãe, o Senhor o abençoe, meu filho. Quando ele devolveu os 13 quilos de prata à mãe, ela disse, consagro solenemente a minha prata ao Senhor para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Eu a devolvo a você. Mas ele devolveu a prata à sua mãe e ela separou 2 quilos e 400 gramas e os deu a um ourives, que deles fez a imagem e o ídolo. E estes foram postos na casa de Mica. Ora, esse homem, Mica, possuía um santuário, fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família e pôs um dos seus filhos como seu sacerdote. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Bom, no começo da história, parece que finalmente vai ter alguma coisa boa no livro dos Juízes, não é? Uma história bem positiva. Alguém confessando um pecado. Então a primeira cena, olha aí Raquelzinha, a primeira cena começa com um filho confessando o pecado para quem? Para a mãe. Só que sabe que hora que ele confessa? O roubo que ele praticou. A pregação de hoje é um contraponto de manhã, né? Você falou dos 10 mandamentos de manhã, agora eu vou mostrar os 10 mandamentos todos sendo desobedecidos. A história vai mostrar os 10 mandamentos sendo desobedecidos. Eu penso que todos eles, todos eles não, mas quase todos eles ali, sendo desobedecidos. Nessa história revela isso. Aqui tem o roubo. Então o filho roubou da mãe. Só que sabe que hora que ele confessa? Na hora que a mãe lança uma maldição. Então ela lança uma maldição, e eles valorizavam muito essas maldições, e ele fala, opa, essa maldição eu não quero. E aí ele confessa o pecado. Mas quando você fala da confissão, puxa, finalmente uma história boa. Mas olha o que acontece. A mãe ouve a confissão do filho e consagra aquela prata, que era bastante dinheiro, não era pouco dinheiro. Era muito dinheiro. Ela consagra ao Senhor. Ela fala, não, isso aí é consagrado ao Senhor. Consagrado a Deus. Quando algo era consagrado, ninguém mexia nele. Olha só, isso aí tem um fim especial. Só que o que ela faz? Ela devolve a prata para o filho, para que ele faça o quê? Para que ele construa um ídolo. O que está lá nos 10 mandamentos? Deus quer ser adorado por meio de imagens? Não, ele já tinha os 10 mandamentos aqui. E agora ela vai fazer um ídolo, e veja bem, entenda a história. Não é que ela está propondo necessariamente um outro Deus aqui. Ela está propondo uma imagem que aponte para Deus. Parecido com o que Arão fez lá no deserto. Está aqui a imagem do Deus que tirou vocês do Egito. Mas o que os 10 mandamentos diz? Não faça isso.
Eu não quero ser adorado por meio de imagem. Eu não quero ser representado por meio de imagem. Alguém disse que talvez Deus tenha proibido isso. Um dos motivos é porque qualquer imagem não vai revelar Deus exatamente da maneira como Ele é. Então, talvez uma imagem vai falar da sua força, mas não fala do seu amor, não fala da sua justiça, não fala da sua graça, não fala da sua ira. Mas está ali alguém querendo fazer uma imagem para escolher que aspecto de Deus vai adorar. Então não há nada novo em Israel, não é? Uma situação de pecado aqui complicada. Eu escrevi aqui que é idolatria na família, a idolatria passada de geração em geração. O filho vai e devolve a prata para a mãe. E fala, não, eu não aceito isso de volta, eu não quero. Ele estava com medo lá da maldição. E aí ela pega 2 quilos de prata, contrata um ourives, e ele vai lá e faz a imagem e o ídolo. Talvez aqui uma imagem esculpida, não é? E depois banhada, não é? Na prata, e uma outra de prata maciça. Talvez essa seja a diferença aqui das duas. Ou talvez também o texto esteja falando de uma só. E só explicando como ela era feita, não é? E aí, a Mica, aquele homem, Mica, lembra do nome dele? Ele aparece na narrativa o tempo todo. Ele tinha um santuário em casa. E agora a sua mãe fez uma imagem e deu para ele. Ele tem um santuário, ele não parou aí. Ele fez um manto sacerdotal, pegou lá os seus ídolos da família e o que mais que ele fez? Consagrou um dos seus filhos como sacerdote. E agora Mica, então, ele fez uma igreja na casa dele. Olha que coisa bonita. Aí você fala assim, puxa, culto doméstico, não é? Uma história bonita em Juízes, não é? Não, aqui é a idolatria sendo passada de geração a geração. Quantas gerações estão envolvidas nessa história? Quantas gerações? Vocês estão acordados ainda? Olha aí, a mãe, Mica e quem mais? O sacerdote. Ele fez o filho dele um sacerdote. E eu lembrei, pastor Rito, que é um contraponto da história lá de Timóteo, né? Lá o texto do apóstolo Paulo fala da avó, da mãe, e agora a fé habita nele. Aqui é a idolatria sendo passada da avó para o filho e aí para o neto. Uma herança maldita, queridos. Uma história que começa feia. Nós temos aqui já algumas lições para nós, não é? Achar que eu posso expressar minha religiosidade sem orientação bíblica é ficar aberto para qualquer coisa. Nós somos religiosos, mas se nós não formos orientados pelo que Deus quer, queridos, nós vamos fazer as coisas mais loucas possíveis. Olha só, imagina uma coisa muito louca. O homem é capaz de fazer isso, e nós somos capazes de fazer, sem orientação de Deus, sem os limites que Ele coloca. É o que nós estamos vendo aqui. A idolatria, como ouvimos hoje pela manhã, é a recusa em deixar Deus ser Ele mesmo em nossa vida. Então nós filtramos as coisas sobre Deus que nosso coração não consegue aceitar. E aí aquela frase terrível, né? Não acredito num Deus assim. Deus para mim é... Isso é idolatria. Sabe o que é cristianismo, o que é submissão a Deus? É se voltar para a palavra, é se voltar para Jesus e conhecer a Ele e se submeter a Ele, se curvar diante dEle. Isso é adoração verdadeira. Tudo o que é diferente disso é idolatria. É um Deus criado. Deus manda, adore-me como sou, não como você quer que eu seja. Adore-me como o meu coração orienta e não como o seu coração deseja, é o que ele diz. Aqui nós temos a adoração conforme nós desejamos, não é? Mas essa não é adoração, essa é idolatria. Olha a nota do editor que nós já lemos. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Então olha só, cada um, o certo é isso aqui, e vai e faz. Essa aqui era uma família de Israel, existiam outras, cada uma com o seu padrão. A nota do editor destaca que a situação não era boa. Mas vamos para a segunda cena. Olha aí o versículo 7. Um jovem levita de Belém, de Judá,
procedente do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Em sua viagem, chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim. Mica lhe perguntou: de onde você vem? Sou levita de Belém de Judá, respondeu ele. Estou procurando um lugar para morar. Fique comigo, disse-lhe Mica. Seja meu pai sacerdote, e eu lhe darei 120 gramas de prata por ano, roupas e comida. O jovem levita concordou em ficar com Mica e tornou-se como um dos seus filhos. Mica acolheu o levita e o jovem se tornou seu sacerdote e ficou morando em sua casa. E Mica disse: agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote. A história vai sendo descrita, Roger, de maneira assim, muito bonita, não é? Então, lá em Belém de Judá, tinha um jovem levita que saiu com a sua família, não é? Talvez o recurso não estava chegando para ele. E aí ele sai e ele vai parar justamente próximo da casa de quem? Quem que nós já vimos na história? Mica, não é? Ele vai parar ali próximo, fica ali, e Mica não quer nada com ele, aí fica sabendo que ele é levita. Aí, opa, o que ele tinha na casa? Mica tinha na sua casa um santuário. Quem deveria trabalhar no santuário eram os levitas, descendentes de Levi. Esses que deveriam trabalhar no santuário. Só que ele tinha consagrado um filho dele, ele deu um jeitinho lá, não é? Um jeitinho brasileiro na situação. Ele adaptou, ele fez uma adaptação. E agora ele estava então diante da oportunidade de dar um upgrade, não é? Na sua igreja lá, não é? Dar uma melhorada na sua igreja, que era na sua casa, que era tudo do seu jeito, não é? E agora ele vai então, aborda aquele levita, ele o questiona, né? E ele diz: olha, eu estou aqui, eu estou procurando um lugar para morar. Puxa vida, então deu tudo certo, você vem, você vai trabalhar para mim e eu vou dar tudo para você, carteira assinada, plano de saúde, ticket, auxílio moradia. É o que ele oferece aí. O rapaz falou: é tudo que eu preciso para tocar minha vida, não é? E aí ele escolhe um líder espiritual da maneira dele, não é? Da maneira dele. E aqui a gente vê, queridos, que não adianta eu escolher um líder espiritual que atenda às minhas expectativas apenas. Esse líder espiritual precisa ser submisso a Deus, porque é a Deus que prestaremos conta. Então não adianta, olha só, não adianta você falar assim: olha só, eu tenho essa pessoa que eu sigo e tal, que eu gosto muito. Joia, veja bem, só que não adianta você seguir alguém que se adapta ao seu jeito e às suas preferências, e fala tudo o que você quer, e não fala em hipótese nenhuma aquilo que você não quer. E eu lembrei aqui, Clemilson, de um pastor, não é? Muito querido, né? Pastor Fritz. Ele, no início do ministério dele, pregando contra a embriaguez, numa igreja tradicional. Quando ele saiu no final do culto, um diácono da igreja segurou na roupa dele e falou: não fale assim mais. Imagine, Bagé, você consegue imaginar essa cena? É difícil de imaginar, não é? Por quê? Porque ele era leto e gostava de beber, não é? E gostava. E falou: não fale isso mais. Olha que coisa. Então o que aquele homem queria? Ele queria um pastor. Ele queria um pastor? É claro que ele queria. Ele era tradicional. Ele ia na igreja todos os domingos. Ele devia se orgulhar de ir na igreja todos os domingos. Ele devia falar para os seus netos que ele ia na igreja sempre. Ele ensinava para os seus netos a se comportar na igreja. Mas ele queria um pastor que só falasse o que ele queria ouvir e que de maneira nenhuma falasse o que ele não queria ouvir. Só que ele esqueceu que ele vai prestar conta não é para o pastor, é para Deus. Então, queridos, não adianta fazer igual Mica, não adianta fazer igual aquele diácono, não adianta. Nós precisamos de orientação espiritual, sim, mas nós precisamos de orientação espiritual precisa, de acordo com a vontade de Deus. Inclui ouvir sermões, como ouvimos hoje pela manhã, que nos envergonham, que revelam o nosso pecado e nos fazem voltar para a cruz, nos fazem confessar pecados, pedir perdão para pessoas, mudar a vida.
eu tenho a impressão que alguns crentes têm cedido à tentação de montar um pastor na internet. Então fica uma espécie de... Como é que é aquele monstro lá? O Frankenstein, né? Um pastor Frankenstein. Ele monta. Então ele pega, esse pastor aqui, eu gosto do que ele fala nessa área. E aí eu ouço ele nessa área. Mas nessa área aqui não, essa aqui aí não. Aí eu gosto, aí eu quero esse aqui. E aí ele vai compondo para ele. Cuidado com isso. Tem muita coisa boa para ouvirmos, não é? Eu ouço também. Mas veja bem, cuidado com o uso que você faz. É um perigo. É um perigo construirmos segundo os nossos desejos. Não é? Falei para as crianças lá em casa, olha, domingo eu vou pregar sobre uma história de que alguém comprou uma igreja. Fez uma igreja e comprou um pastor também. É o que está acontecendo aqui, não é? E aí o versículo 13, que talvez seja o versículo mais importante de toda a história. Porque nas narrativas, quando os personagens falam, eles estão revelando o que está no coração deles. Por que Mica fez aquela igreja? Por que ele fez o filho dele virar um sacerdote? Por que ele pegou aqueles ídolos? Por que ele agora contratou um levita? Por quê? Porque ele queria comprar a bondade de Deus. Agora certamente Deus vai me tratar com bondade. Agora tudo vai dar certo na minha vida. Desemprego, coisa nenhuma. Que nada de crise, nada de inimigos, problema conjugal, nada disso. Agora é só vitória. E ele quer comprar a bondade de Deus. É isso que ele está fazendo. Essa é a sua motivação. Mas sabe qual é o problema? Deus não está à venda. Por isso não é possível comprar a sua bondade. A sua bondade acompanha os seus filhos. A bondade de Deus, não é isso, pastor Rita? Persegue os filhos de Deus. Aqueles que creram em Jesus. A bondade de Deus então os persegue e os acompanha. Apesar do pecado deles, apesar da dificuldade deles em crescer, a bondade de Deus acompanha os filhos de Deus. Mas de maneira nenhuma pode-se comprar a bondade de Deus com atos religiosos, com dinheiro, com atos bondosos com outras pessoas. Nós não compramos a bondade de Deus. A tragédia da religião humana é que ela sempre reduz o Senhor Deus a alguém que é controlado, em lugar de ver Deus como aquele que está no controle e merece ser adorado. Adorado de verdade e com todo o nosso viver, como cantamos aqui. Quando diminuímos o Senhor Deus, só nos resta adorar um Deus que não pode nos ajudar, salvar ou abençoar. Exatamente o que Mica está para descobrir. Então, o capítulo 7 termina com uma pergunta. Ele está ali, bom, agora Deus vai me abençoar. Agora não tem jeito, agora é só coisa boa na minha casa. O capítulo 8 vai responder, o capítulo 18 vai responder essa expectativa de Mica. Vamos aí para a terceira cena. Naquela época, não havia rei em Israel. E a tribo de Dan estava procurando um local onde estabelecer-se, pois ainda não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Então enviaram 5 guerreiros de Zorá e de Estaol para espionarem a terra e explorá-la. Esses homens representavam todos os clãs da tribo. Disseram-lhes, vão, explorem a terra. Os homens chegaram aos montes de Efraim e foram à casa de Mica. Os homens chegaram aos montes de Efraim e foram à casa de Mica, onde passaram a noite. Quando estavam perto da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita, aproximaram-se e lhe perguntaram, quem o trouxe para cá? O que você está fazendo neste lugar? Por que você está aqui? O jovem lhes contou o que Mica fizera por ele e disse, ele me contratou e eu sou seu sacerdote. Então eles lhe pediram, pergunte a Deus se a nossa viagem será bem sucedida. O sacerdote lhes respondeu, vão em paz, sua viagem tem a aprovação do Senhor. Então olha só, a narrativa está sendo composta, ela é muito bonita, não é? O texto é muito bem escrito. Agora, num outro lugar, a tribo de Dan, que era uma daquelas 12 tribos de Israel, que já tinham recebido uma herança, que já tinha sido determinado por Deus o local que eles deveriam ocupar, só que eles deveriam guerrear. Vocês lembram disso? Isso está lá no começo do livro
dos Juízes, a lembrança disso, e essa história está lá no livro de Josué. Leia o livro de Josué que você vai lembrar disso. Muito bem. Então eles tinham definido um lugar para eles. Eles foram fracos. Eles não foram tementes a Deus. Eles não confiaram no Senhor. E eles não tomaram posse da herança que o Senhor deu para eles. Eles não fizeram isso. Como lemos lá no capítulo 1, versículo 34, eles ficaram confinados à região montanhosa. Eles ficaram, eles fracassaram, né? E ficaram seminômades, imprensados ali para poder plantar, para poder cuidar dos rebanhos, não é? E agora eles querem fazer alguma coisa. Só que o que eles querem fazer não é submisso ao que Deus planejou. Vamos lá para o lugar onde o Senhor separou, Josué já determinou qual é a nossa parte. Eles não fazem isso. Eles mandam os espias para procurarem algum lugar novo para eles. E é o que eles estão fazendo aqui. Então, olha só, estão lá em outro lugar. Só que na viagem deles, onde eles vão parar? Na casa de Mica. Eles se deparam com o levita, de alguma maneira o reconhecem, não sabemos se eles reconhecem aquele rapaz especificamente, ou o ofício dele, não sabemos isso. Não, a história não esclarece isso, né? Mas eles identificam aquele rapaz, e aí eles, naquele encontro ali ocasional, né, as duas histórias se encontram agora, e eles pedem para que aquele rapaz consulte a Deus sobre a viagem deles. Chama a atenção aquele santuário, chama a atenção deles, o levita ali também chama a atenção deles, não é? E aí eles falam, consulte aí, se o Senhor vai abençoar a nossa viagem. Veja bem, eles não querem saber se eles estão certos ou errados. Eles só querem saber se vai tudo bem. Olha que coisa. Eu escrevi assim, é possível procurar saber a vontade de Deus sem estar comprometido em fazer a vontade de Deus. E é impressionante como muitas pessoas estão curiosas. Fatos curiosos na Bíblia, o Apocalipse chama atenção, mas não há um comprometimento em se submeter à vontade de Deus. Há uma curiosidade. No máximo, há um desejo da bênção de Deus. E aí os caras oram até na hora da propina, não é isso? Oram. Olha só, é uma falta de temor a Deus. Isso é falta de temor. Então consulte a Deus aí. Mas eles não estão, olha só, o levita não estava correto, a Mica não estava correto, e a tribo de Dan também não. Mas o nome de Deus está aqui. E eles estão pensando, o importante é falar o nome de Deus. Mas não é isso. Olha aí, vamos só para completar essa cena. Versículo 7. Os 5 homens partiram e chegaram a Laís. A Laís aí, ó. Não é? Só que aqui é a cidade, tá certo? Não é ela. Não é a Laís, né? É a cidade Laís. Onde viram que o povo vivia em segurança, como os sidônios, despreocupado e tranquilo, e gozava prosperidade, pois a sua terra não lhe deixava faltar nada. Viram também que o povo vivia longe dos sidônios e não tinha relações com nenhum outro povo. Quando voltaram a Zorá e a Estaol, seus irmãos lhes perguntaram, o que descobriram? Eles responderam, vamos atacá-los, vimos que a terra é muito boa. Vocês vão ficar aí sem fazer nada? Não hesitem em ir apossar-se dela. Chegando lá, vocês encontrarão um povo despreocupado e uma terra espaçosa que Deus pôs nas mãos de vocês, terra onde não falta coisa alguma. Então eles voltam e dão um relatório, e aí se completa essa cena. Eles acharam uma terra muito boa, com um povo que vivia de maneira tão pacífica que eles não tinham alianças para protegê-los em situações de guerra. Então eles estavam ali isolados, num lugar excelente. Eles falaram, olha, é ali mesmo o nosso lugar. Não é? E aí, nós chegamos então na cena 4. E os juniores estão atentos aí, né? Depois vai ter prova. Vamos lá, versículo 11. Então 600 homens da tribo de Dan partiram de Zorá e de Estaol, armados para a guerra. Na viagem, armaram um acampamento perto de Kiriat Jearim, em Judá. É por isso que até hoje o local oeste de Kiriat Jearim é chamado Maané Dan. Dali foram para os montes de Efraim e chegaram à casa de quem? De Mica. Passaram por lá. Os 5 homens que haviam espionado a terra de Laís disseram a seus irmãos, vocês sabiam que numa dessas casas há um manto sacerdotal
ídolos da família, uma imagem esculpida e um ídolo de metal? Agora vocês sabem o que devem fazer. Olha só, uma pausazinha aqui dentro da cena. Aqueles homens que tinham espionado, lembram deles? Tinham ido lá, tinham tido contato na casa de Mica, comeram lá, dormiram, conversaram com o levita. Agora eles contam para aqueles 600 que estavam armados. E eles falam, olha, tem tudo isso lá, vocês já sabem o que devem fazer. Eles tinham interesse pelas coisas, não é? Pela religiosidade, eles tinham interesse, não é? Tinham interesse. Olha o que acontece. Então eles se aproximaram e foram à casa do jovem levita, à casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens de Dan, armados para a guerra, ficaram junto à porta. Os 5 homens que haviam espionado a terra entraram e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, enquanto o sacerdote e os 600 homens armados permaneciam à porta. Quando os homens entraram na casa de Mica e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família, o ídolo de metal, o sacerdote lhes perguntou, o que é que vocês estão fazendo? Então esse negócio de milícia, você acha que é uma coisa nova? Eles agiram aqui como uma milícia, é ou não é? Eles chegaram na porta da casa de Mica, armados, 600 homens, e agora aqueles 5 entram e começam a pegar aqueles utensílios ali religiosos. E eles pegam tudo, o manto sacerdotal também, e aí o levita vê, né, o começo daquela ação, ele entende a ação, ele fala, o que vocês estão fazendo? Olha a resposta no versículo 19. Eles lhe responderam, silêncio, não diga nada, venha conosco e seja nosso pai e sacerdote. Não será melhor para você servir como sacerdote uma tribo e um clã de Israel do que apenas a família de um só homem? Então o sacerdote se alegrou, apanhou o manto sacerdotal, os ídolos da família e a imagem esculpida e se juntou à tropa. Pondo os seus filhos, os seus animais, os seus bens na frente deles, partiram de volta. Vocês estão imaginando a cena? Vocês estão entendendo a cena? Ele primeiro os questionou, o que vocês estão fazendo? Aí eles falaram, fique quieto. E ofereceram para ele um emprego melhor, uma promoção. Você vai ficar aqui trabalhando para uma família, vem trabalhar para uma tribo de Israel. Você vai ganhar mais, você vai ser mais reconhecido, a igreja é maior, o carro é maior, o salário é melhor. O que ele fez? Se aconselhou, foi isso? Ele ficou contente na hora e falou, é claro, isso só pode ser de Deus. E aí ele foi na hora, sem conselho, sem reflexão, na hora. Isso é o povo de Deus no tempo dos juízes. Versículo 22. Quando já estavam a certa distância da casa, os homens que moravam perto de Mica foram convocados e alcançaram os homens de Dan. Como vinham gritando atrás deles, estes se voltaram e perguntaram a Mica, qual é o seu problema? Por que convocou os seus homens para lutar? Então, eu entendo que Mica não estava na casa na hora. E aí quando ele chega, os objetos tinham sido furtados. Ele chama os seus parceiros, né, militares, e parte atrás da tribo. E aí eles vão gritando para eles pararem. E aí aqueles homens param e falam, por que essa gritaria? O que vocês estão fazendo aqui? Por que você está vindo atrás da gente? Olha a indiferença, a tranquilidade para fazer o mal. Eles acabaram de cometer furto e eles estão tranquilos. Olha os 10 mandamentos sendo infringidos aí, não é? Ele respondeu, Mica então respondeu, não é? Vocês estão levando embora os deuses que fiz e o meu sacerdote. Olha isso. Você lembra a resposta do sacerdote para a pergunta deles? Ele falou, não, eu fui contratado e eu sou sacerdote dele. E agora é Mica que está dizendo, vocês estão levando os deuses que eu fiz e o meu sacerdote. O que me sobrou? Como é que ainda podem perguntar, qual é o seu problema? Qual era a expectativa de Mica? Era de ficar bem, não era isso? A bondade de Deus sobre ele. E agora está tudo sendo levado embora. A segurança dele está sendo levada embora. Com cofre e tudo, não é? Os homens de Dan responderam, não discuta conosco, senão
alguns homens de temperamento violento o atacarão, e você e a sua família perderão a vida. E assim os homens de Dan seguiram seu caminho. Vendo que eles eram fortes demais para ele, Mica virou-se e voltou para casa. Você consegue imaginar o rosto dele aqui? A decepção dele. Aquilo que tinha de mais importante dentro da sua casa foi levado pelos seus irmãos. Queridos, isso aqui são israelitas roubando israelitas. Uma tribo de israelitas roubam um santuário pagão de uma família israelita. Uma tribo israelita oferece suborno para um levita israelita. Quem que está errado na história aqui? Todo mundo. Impressionante, todo mundo. E ninguém está arrependido. Mica certamente agora estava triste, mas não pelo seu pecado. Ele estava triste porque a idolatria sempre frustra e sempre causa tristeza, porque os falsos deuses não podem ser preservados. Não podem. Eu lembrei aqui de Raquel roubando os ídolos de seu pai Labão. Vocês lembraram dessa história? Lembrei a mesma coisa aqui, não é? Está lá em Gênesis 31, 19, depois a purificação em Gênesis 35, 4. Eu lembrei também de situações onde algumas pessoas, e nós não estamos incluídos aqui, não é? Queremos usar o nome de Deus, a igreja de Deus, a bênção de Deus, sem nos submetermos a Deus. Queridos, como nós tentamos fazer isso várias vezes. Então nós fazemos um plano pecaminoso e nós oramos pelo plano. Imagine a ousadia. Mas veja bem, mas isso aí não é pecado? Não, mas eu quero orar. Mas veja bem, mas não é pecado? Não, mas eu quero orar. Não, mas não combina a oração com o pecado. O pecado interrompe a oração. É esse o princípio lá para nós maridos. Maltratar a esposa interrompe a oração. Não a prática da oração, pode até continuar tendo a prática. Interrompe, é Deus ouvindo a oração e atendendo a oração. Alguém diz, eu só quero apresentar o meu filho na igreja. O que adianta apresentar o filho na igreja sem se comprometer com o Senhor? Não adianta nada. E existem situações aqui na igreja que eu estava pensando nisso essa semana, não cheguei a falar com o pastor, eu pensando, né? Então a pessoa vem, ela fala algumas coisas e tal. E alguns são sinceros. Olha só, nós lidamos com situações aqui de pessoas sinceras. Elas falam, não, eu desejo apresentar e tal, e nós conversamos, apresentamos o evangelho, e joia. Em outras situações, tem pessoas que não são sinceras. E elas falam coisas para adquirirem o direito de apresentar o filho aqui. Mas o que adianta apresentar o filho, se Jesus não vai estar dentro da casa para criar o filho? Não adianta, queridos, isso é uma ilusão. Essa história retrata isso aqui. O meu sonho é casar na igreja. A moça fala, não é? Mas o que adianta casar-se na igreja se Jesus não vai estar na sua casa? Não adianta, você vai estar se iludindo. Você deve casar na igreja sim, mas você também precisa se comprometer com Jesus para que Ele esteja na sua casa, no seu coração, no seu casamento. E aí vai ser muito bem-vindo casar na igreja. Eu faço questão de ter o meu nome na membresia da igreja. Eu não abro mão disso. Nós já lidamos com muitas pessoas que falaram assim. Muitas, não são poucas, são muitas. O pastor Rui está aqui já há 25 anos. Pergunte para ele, tem mais histórias do que eu. Eu só estou há 12, não é? Como pastor. Olha só, muitas pessoas, só que elas dizem assim, eu não quero envolvimento com a igreja, eu não quero compromisso, eu não quero pregação, eu não quero mudança, mas eu quero o nome no hall de membros. O que adianta, queridos? Ninguém vai apresentar o hall de membros na porta do céu para ser salvo. Não é isso que apresentaremos. Nós falaremos de um nome, de uma pessoa. Jesus de Nazaré. É dele que precisamos falar. Então é bem-vindo ser membro de uma igreja,
Mas só ser membro sem compromisso não adianta. É querer a bênção de Deus sem querer a Deus. Isso é uma ilusão. Isso é um erro. A morte destruirá todos os falsos deuses que transformamos em fontes de bênçãos. Essa história, ela é um lembrete de que nós somos adoradores. Mas ela também nos lembra que a morte destruirá todos os falsos deuses. Então, queridos, se nós escolhemos, e veja bem, nós não temos o hábito de usar imagens, não é? Mas nós continuamos com a tentação da idolatria. Porque a idolatria não se dá somente por meio de imagens. Tudo o que nós confiamos, tudo o que nós depositamos a nossa esperança, se tornou de alguma maneira um Deus para nós, um falso Deus. Pode ser um filho. É fantástico ter filhos, é excelente. Eles devem ser amados, mas eles não podem ser idolatrados. Não podem, porque senão eles se tornam falsos deuses, que nós podemos perder. O Deus verdadeiro nós não podemos perder. Mica apostou tudo num falso Deus. O que aconteceu? Ficou sem Deus. Ficou frustrado. Ficou sem Deus. O Deus dele foi roubado. Olha que coisa absurda, não é? A declaração dele é deprimente, né? Vocês estão levando embora os deuses que fiz. Pelo menos ele foi sincero, né? Olha só, vocês estão levando os deuses que eu fiz. O Senhor nos chama. O casamento que ouvimos hoje pela manhã é para algo muito mais nobre, não é? É com o verdadeiro Deus, que não pode ser roubado, nem comprado, nem perdido, não é? Vamos para a última cena aí para a gente terminar. Versículo 27, não é? Os homens de Dan levaram o que Mica fizera e o seu sacerdote e foram para Laís, lugar de um povo pacífico e despreocupado. Eles mataram todos ao fio da espada e queimaram a cidade. Não houve quem os livrasse, pois viviam longe de Sidom e não tinham relações com nenhum outro povo. A cidade ficava num vale que se estende até Bet-Reob. Os homens de Dan reconstruíram a cidade e se estabeleceram nela. Deram à cidade anteriormente chamada Laís o nome de Dan, em homenagem ao seu antepassado Dan, filho de Israel. Eles levantaram para si o ídolo e Jonatas, filho de Gerson, neto de Moisés. E os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan até que o povo foi para o exílio. Ficaram com o ídolo feito por Mica durante todo o tempo em que o santuário de Deus esteve em Siló. É impressionante que é a primeira referência ao tabernáculo no livro dos Juízes. Só que não é uma referência para dizer que eles estavam adorando no tabernáculo. É uma referência para dizer que enquanto o tabernáculo esteve lá em Siló, eles estavam com o tabernáculo deles, com o levita que eles subornaram, que eles roubaram, que eles contrataram, e com os ídolos que eles roubaram, e agora adotaram como deuses deles mesmos. Queridos, olha que coisa terrível. Essa última cena, com aqueles deuses roubados, né? E você percebe que na narrativa há uma repetição. Perceberam a repetição? Para os ídolos, né? Para o sacerdote. Ele repete várias vezes, nem sei quantas vezes. Versículo 30, nós entendemos que aquele sacerdote, aquele levita que foi contratado, ele se chamava Jonatas, e ele era da cidade de Belém, não é? E agora os seus filhos se tornam sacerdotes da tribo de Dan por muito tempo. E ele era parente de quem? Ele era parente de Moisés. Impressionante. Alguém disse que isso nos lembra que Deus não tem netos. Deus só tem filhos. Deus não tem netos. E aqui um descendente de Moisés está comprometido com a idolatria. Que tristeza! Mas que história importante para nós, que alerta para nós. O meu avô foi muito crente. Excelente, deixou um exemplo para você.
mas a fé dele não é suficiente para te salvar. Você precisa ser muito crente. Ah, o meu pai deixou um legado na minha casa. Excelente, que coisa boa, mas você precisa ser crente em Jesus Cristo, comprometido com Jesus Cristo. Ah, minha mãe é uma mulher de Deus. Alguém diz, excelente, que bom. Você precisa ser uma mulher de Deus também. A fé da sua mãe não é suficiente para você. O compromisso da sua mãe não é suficiente para você. Para mudar a sua vida, você precisa tomar decisões. Você precisa fazer escolhas importantes de se comprometer com o Senhor. Ou então, queridos, apesar de ter antecedentes comprometidos com o Senhor, você vai fazer esse negócio aqui maluco, não é que nós lemos? Uma religião comprada, do seu jeito. Não é assim que o seu pai comprometido com o Senhor, a sua mãe, o seu avô, não é isso que eles desejavam para você. Certamente não, se eles eram comprometidos com o Senhor, não é isso que eles desejavam. A história começou com a fabricação de ídolos, e ela termina com a posse desses ídolos. Perceberam isso? A história começa com a fabricação dos ídolos, e ela termina com a posse. Os ídolos agora são passados de geração em geração. E aqui há algum período antes de Davi. Por isso que eu estou falando que essa história ela é antiga, não é? Antes lá de Sansão, antes daqueles juízes que são citados no livro. Não é? Esse cativeiro que o texto fala aqui não deve ser aquele cativeiro assírio, não. É algo anterior, que aconteceu anteriormente, na história deles, né? Na história de Israel. A tribo de Dan deveria ter o tabernáculo em Siló como o ponto central da vida, o local de adoração. Mas eles escolhem um outro local, mais conveniente. Não precisa viajar, não precisa gastar tanto, não é? Ah, queridos, hoje, se nós não convergirmos a nossa vida para Jesus, como o meio de nos aproximarmos a Deus, adorá-lo, conhecê-lo, viver com Ele, estamos convergindo para a religião humana, estamos nos voltando para uma religião humana, para um ídolo, para algo que não pode nos abençoar, para uma religião comprada, que ofende a Deus, ao invés de honrá-lo por meio da fé no seu Filho. Voltemos-nos então para Jesus. Não, pastor, eu não quero comprar uma igreja para mim, eu não quero fabricar um ídolo. O que eu preciso fazer então? Querido, você não precisa fazer, você precisa crer em uma pessoa. Você precisa crer em Jesus e se comprometer com Ele. Qualquer coisa diferente disso é comprar uma religião, é comprar uma igreja, é comprar um pastor, é tentar comprar a Deus. Não faça isso. Submeta-se a Jesus, creia nele, porque, como celebramos aqui na ceia, a salvação que Ele oferece é por meio da graça. É pela fé. Ela não é comprada. Ela é dada graciosamente por meio do seu Filho. Que sejamos adoradores dEle, ao invés de inventores de ídolos. Amém? Que o Senhor nos abençoe.